Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, esse tema de vídeo está sendo muito difícil de ser falado, é praticamente impossível, é um assunto também proibido. Sempre que você tenta, acaba acontecendo coisas estranhas com o canal que faz isso. Nós mesmos somos testemunhas disso, não só uma vez, mas todas as vezes que a gente tentou revelar alguma coisa da chamada maçonaria, sempre acontece alguma coisa de restrição. O vídeo é classificado das formas mais absurdas possíveis e acaba saindo do ar. Mesmo assim, a gente não pode se acovardar, apesar de tudo isso, e deixar de tentar jogar pelo menos um pouco de luz nesse assunto, tirá-lo das trevas, se é que você me entende. Hoje, inclusive, eles estão aqui no YouTube mesmo fazendo propaganda, convidando pessoas para fazerem parte. Deixar bem claro que nós não temos qualquer tipo de preconceito. Se a pessoa quer adorar seja o que for, bode, o próprio capeta e etc, etc, a pessoa tem o direito de fazer isso. Se está dentro da lei, não há por que nós virarmos juízes e proibir alguma coisa. Muito pelo contrário. Agora, a maçonaria, ela guarda muitos segredos. Os próprios membros não podem falar muito do que acontece ali. É uma coisa muito sigilosa, uma coisa muito antiga e que nós sabemos porque eles mesmos admitem isso. De vez em quando em palestras, em reuniões aos públicos, eles mesmos vêm abertamente e falam que eles fundaram o Brasil. E você analisando a história, a nossa própria bandeira, você vê que o poder deles, a influência deles é muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo, e vai desde política até as Forças Armadas. Eles estão literalmente em tudo. E por isso mesmo é que desperta muita curiosidade nas pessoas. O depoimento que você vai ouvir aqui, eu não posso garantir para você que seja real. Eu não sei quem é a pessoa que está falando, eu só sei como chegou para mim. Através de um grupo de inscritos aqui do canal, o nosso irmão Alan me mandou esse áudio, pediu para eu dar uma analisada e eu resolvi fazer um vídeo porque, de acordo com tudo que eu estudei até o momento, não só da maçonaria em si, mas de todas essas seitas que falam em magia branca e ser o outro lado da força, como se fosse o lado da luz, a gente sabe que no final tudo vai dar justamente em Lúcifer. O próprio Lúcifer tem dois lados. Você já deve ter visto alguma ilustração em algum livro, se você pesquisou sobre o assunto, ou até mesmo no Google Imagens, de Lúcifer sendo retratado com duas caras, a face do mal e a face da luz. Isso acontece porque a história dele, segundo o mito, ele era um anjo de luz e, por ter ficado orgulhoso e adorador de si mesmo, se colocou igual a Deus e acabou caindo do céu, foi expulso. Então ele tem esse lado da luz e tem o lado das trevas, como se fossem duas caras. Então essa ciência, vamos colocar assim, tá certo? Para ficar mais tranquila aqui na plataforma, essa ciência que tem de estudar as forças da luz, na verdade estão indo para esse lado da mesma entidade, que ainda possui, fraco, bem enfraquecido, mas possui. E isso vai sendo descoberto na medida que a pessoa vai avançando nos seus estudos. Não vai ser apenas desse depoimento que você vai ouvir esse tipo de coisa. Nós já fizemos vários vídeos, traduzimos inclusive documentários internacionais, americanos, e eles falam exatamente a mesma coisa. Iniciei na magia branca, no começo era tudo muito lindo, muito belo, mas depois que a gente vai se aprofundando, a gente vê que chega realmente no anjo caído. Ele é a fonte de todo esse conhecimento. Enfim, não conheço a pessoa que fez, não posso garantir para você que é verdade, só posso ser sincero com você e dizer que para mim faz muito sentido e bate com o que eu já pesquisei. Mas aí fica a seu critério, escute as palavras dele. Eu não vou poder fazer aquele vídeo ilustrado como a gente sempre faz, porque esse é um assunto pesado e se fizer isso é pedir realmente para o vídeo ser deletado. Deixar bem claro também que não é preconceito com nenhuma religião, a pessoa é livre para seguir seja o que for, tá certo? Quer adorar a Deus, Jesus Cristo, quer adorar o bode, seja o que for, a pessoa tem que ter o seu direito respeitado, né? O próprio Deus garante isso. Ele não força ninguém a adorá-lo. Quem quiser seguir o bom caminho, segue. Quem não quer, também tem outros caminhos aí alternativos. Não aconselhamos ninguém, porque sabemos bem o final que esses caminhos têm. Mas aí cabe a pessoa escolher, né, meus irmãos? Enfim, como não há tempo a perder, pega agora mesmo o seu cuscuz com banana e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. 6 anos atrás, muito difícil financeiramente, estava numa aflição de espírito e um dia eu pedi a Deus, estava lá e disse, meu Deus, nem que fosse para a maçonaria, preciso de dinheiro. Isso aconteceu de eu achar no jornal, aqui na região de Campo Largo, um convite para ingressar na ordem. Então daí eu me apresentei na região lá, de um bairro de Curitiba. Fui no escritório de um senhor lá, ele me fez uma pergunta, me deu uma folha com mais de 10 perguntas.
o que eu entendia da maçonaria. E aí eu escrevia tudo aquilo que eu entendia, até ele sabia. Aí depois a gente paga uma mensalidade por mês. Daí eu tinha que ir num determinado lugar, eles iam me pegar de carro. E daí me levaram numa região bem metropolitana e chegando lá num castelo. Aí só pediram para que eu levasse olina, milho, e levasse uma garrafinha de olina, milho, e uma gravata, paletó preto, camisa branca. Aí no dia que eu rapidamente entrei para dentro, eu coloquei gravata, paletó, sentei em cadeiras, umas 6 cadeiras, 7, e vendaram meus olhos e começaram a fazer uma pergunta, se eu estava disposto eles colocaram uma música sinistra numa sala branca. Aí rápido, né, resumindo rápido, aí bateram meu peito e falaram: se você é fiel à ordem, tome o copo que estaríamos dando para você. Aí eu tomei o primeiro copo, depois eu vi que era água, né, não podia ver que estava vendado. Aí, se você realmente é fiel, que é aquela música sinistra e aquela pressão psicológica, rápido tomei o segundo líquido, que era um copinho pequeno. Depois eu senti o gosto de olina, era a olina que eu tinha trazido. Aí depois me levaram para uma sala, chama-se sala esqueci o nome agora, é tipo uma caverna lá, mas é tudo de isopor, né? Me levaram lá dentro, lá tinha um crânio, tinha um contrato, você estava disposto a entregar a vida, entregar os bens, a ordem, ser fiel à ordem, mas aquilo tudo é simbólico, depois eles dão risada da gente. Aí depois que passei ali, saí daquele lugar ali, que é a parte da câmera da reflexão. Aí de vendado, e com os olhos eu podia tirar a venda, e colocaram a venda, tiraram de novo daquela caixota de isopor, parece uma caverna, daí me levaram até uma porta, daí você tem que bater na porta, com uma calça arregaçada e uma corda no pescoço, aí tem que dizer que você vem do reino das trevas, atrás da luz da maçonaria, daí você abre a porta, daí você não vê nada, te levam em fileirinha assim, daí você tem que fazer um joelho dobrado e outro, aí você é apresentado perante o grão-mestre, perante toda a loja, que se você promete, aí se você você vem nu e você não tem nenhum metal, né, daí você faz juramento perante a Bíblia ali, que você se promete ser fiel à ordem. E assim você ingressa como um aprendiz, né? Senta na cadeira, daí é desvendado e todos recebem você como irmão. E ali você começa a se dedicar às frequências na loja, que é igual uma reunião, igual uma missa, né? Então foi ali que eu fui me dedicando e estudei durante quase 2 anos, que a loja, frequentar a loja é tipo uma missa, você tem que entrar, né, sempre com o pé, e entra tipo marchando, fazem filas para orar. No começo, quando você inicia, iniciação, né? Iniciação é como se fosse igual o batismo nas águas, né? Como o crente, ele é novo convertido, na maçonaria é iniciação. Quando você entra para a câmera das reflexões, tipo um quarto escuro, parece uma caverna, é como você saísse de lá, tá saindo da sepultura, nascendo de novo, né? É uma simbologia. Então, você saiu da Câmara das Reflexões, daí você é aprendiz, você está nas cadeiras e participa das reuniões semanais, mas tem que se dedicar muito ao estudo. Maçonaria é dedicação à gnose, dedicação à geometria sagrada, dedicação à cabala, dedicação à cabala numerológica, cabala astrológica. Daí você vai se dedicando e frequentando as lojas. Depois você estuda livros e é apresentado numa reunião para ser companheiro, né? Aí é um outro grau de companheiro. Depois vem o grau de mestre, né? Aí são 3 livros: companheiro, aprendiz, que é aluno, né? A pessoa está iniciando, companheiro, depois mestre. Aí tem os graus mais elevados que eu só estudei, mas nunca participei, daí pedi o desligamento. Então é um pouquinho, né, que a gente sabe. Aí me dediquei por fora, comecei a fazer uma maçonaria especulativa, entrando em sites, procurando muito arquivo, muita informação, e acabei descobrindo que todo o conteúdo da maçonaria é a cabala, e a cabala babilônica, a cabala judaica, a cabala quer dizer receber. E nisso eu fui vendo que a maçonaria, se você se dedicar a ela, você vai se tornar um mago. Você vai estudar o dualismo, vai estudar as doutrinas egípcias, e você vai acabar estudando o hermetismo,
o esoterismo. Você vai, quanto mais dedicação à filosofia, à gnose, mais trevas você vai pegando, mais escurecendo o teu entendimento, e você se torna apenas construtor de templos, você se torna um bom administrador, um bom filósofo, mas só da sabedoria terrena, e perde toda aquela vontade de ler a palavra de Deus e buscar a vida eterna, porque os maçons acreditam que vão ser justificados e salvos por obra. E a maçonaria, que significa a palavra francesa pedreiro, então você frequenta a loja que só tem uma porta e não tem janelas. Então eles consideram local sagrado. Fala que não é uma religião, mas maçonaria é uma religião. Então, tudo que tem ali é tudo simbólico, entende? Tudo simbólico, mas o verdadeiro significado da maçonaria você vai descobrindo nos graus. Graus é como você estivesse estudando. Igual a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. A maçonaria sim, então chamam de graus. Então, cada estudo, você tem que se dedicar muito à literatura, né? Você tem que se dedicar muito ao conhecimento. Então eles fazem uma comparação daqueles quadro e compasso, e a pedra é que você entra com a pedra bruta. Teu entendimento, você vai ser lapidado pelos quadros e compasso, e o grande arquiteto do universo vai lapidar o teu caráter. Então você entra bom e sai justo e perfeito. Então por isso que chamam os maçons de pedreiros livres. Antes eles eram operativos, construindo catedrais. Homens dos feudos antigamente construíam as catedrais. Então, mas as catedrais foram construídas pelas simbologias pagãs, né? Então o paganismo foi criando templos, já é do templos. Daí isso já vem do Egito, já vem dos sumérios. É esse o grande engano da maçonaria. Que daí a pessoa pensa que está indo na loja, pensa que está aprendendo uma filosofia sadia, ele vai aprender o gnosticismo, a cabala. Lá na frente ele vai entrar na magia, né? Aí tem a magia escrita e a magia em prática, né? Daí ele vai aprender também a maçonaria esotérica, a maçonaria oculta, a maçonaria filosófica. A maçonaria quer dizer pedreiro. Então do simbólico entra pro real, do real entra para a prática da magia. Por isso que só para chegar até o 33 é um sufoco. E quem passar do 33 já está com a cabeça feita, aí vai descobrindo que o deus da maçonaria é Lúcifer, né? O portador da luz. No Brasil é assim, você se forma no direito, você se forma em medicina, os maçons vão lá fazer um convite para você fazer parte da ordem, entendeu? Fazer parte. Por isso que na bandeira do Brasil tem ordem e progresso, quer dizer, o progresso da ordem, entendeu? Da ordem dos maçons. Entendeu? Desde que na Baviera, Adam Westphal saiu da Igreja Católica e era um jesuíta e se uniu com os Illuminatis, daí ali foram fazendo reuniões em loja, em alojamento no meio do mato. Então, para derrubar o poder do papado, né? Então eles faziam. Até que daí os protestantes foram se levantando através de lojas, nos barracões no meio do mato, e assim foram levantando igrejas no interior. E hoje se tornou grandes impérios. A força do protestantismo foi feita pela maçonaria. Aí a maçonaria tem vários braços daí, né? Tem a parte da maçonaria francesa e americana, o rito escocês, o rito York. É como se fosse igual a igreja evangélica pentecostal e igreja tradicional. Ritos, quer dizer, entendeu? É tudo simbólico. E daí existe braços, existe também a carbonária, que é da Itália. Carbonária quer dizer lenhador. Aí no Brasil tem a mão oculta, é a maçonaria. Aí tem a mão negra, a maçonaria. Aí tem os Rosa Cruz também, que é a maçonaria mais filosófica. Entendeu? A MORC, antiga mística Ordem Rosa Cruz também. É vários livros, é como se estivesse estudando no colégio, participa de reuniões. Aí existe, entendeu? A reunião, existe o alojamento, existe a iniciação, existe o aprendizado. Então cada grau é como se estivesse estudando matéria. Aí vai se dedicando, paga a mensalidade na ordem. Aí tem outros ramos no Brasil, a Lions Club, Rotary Club, são tudo braços da maçonaria. Também todos que vão se filiar, existe também o oferecido, a pessoa que se oferece, que vai atrás da maçonaria e entra, paga. Existe aquele que é indicado. Na verdade eu fui o curioso, especulão, entrei numa loja irregular. Loja irregular são lojas que não são credenciadas pelo Grande Oriente do Brasil, que desde a fundação do Brasil, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele era maçom, ele veio no Brasil,
E aqui no Brasil houve uma racha da maçonaria. A maçonaria hoje está dividida em vários ramos. A grande loja do Paraná é um rito, ela é separada do Grande Oriente. É como se fosse igreja batista e igreja luterana. No entanto, pregam o cristianismo, mas cada um defende a sua placa. Então, cada loja defende o seu rito. Então, por isso que há muita disputa de poder. Por isso que, veja, tem a maçonaria comunista e a maçonaria capitalista. No entanto, tudo ela vem do mesmo ramo. Vem do comunismo, capitalismo, vem tudo do judaísmo. Aí não é o judaísmo da Torá da Bíblia, mas sim as doutrinas talmúdicas e cabalistas que formam a grande coletânea da maçonaria. Né? Estava um dia numa reunião com os irmãos de uma determinada igreja e um irmão usado por Deus falou assim, tem um irmão aqui que está servindo a Deus e está servindo ao diabo. E eu senti naquela hora meu pensamento ir lá dentro da loja. Daí quando eu fui na última reunião que fui, estava sentado no banco, como se fosse igual um culto na igreja, mas as cadeiras elas ficam nas laterais, você não fica de frente pro altar lá da maçonaria, você fica de lado, cadeiras de lado. E nisso o Senhor Deus falou no meu coração, até aqui eu te acompanhei, daqui para frente eu não vou te acompanhar. E nisso eu fui levado para uma sala onde tem um círculo, entendeu? Um círculo geométrico, cabalista e bastante quadros de caveiras, mortes, cemitério. Eles querem dizer que você não traz nada dessa vida, não leva nada. Então, você não pode estar apegado aos bens materiais. No entanto, a maçonaria ensina você a ser ganancioso, materialista, capitalista. Você defende a ordem, não rouba dos irmãos, defende os irmãos, apoia os irmãos, mas não interessa quem ou o que a ordem vai fazer por debaixo do pano. Isso é triste e lamentável. Esse é um dos motivos que descobri que a grande força da maçonaria chama-se máfia. Ou você entra no jogo deles, ou você sai fora, pede adormecimento. É o desligamento, chama-se adormecimento. Assim eu pedi adormecimento e me retirei. Graças a Deus, o Senhor tem me dado força de não entrar mais nesse caminho enganoso da gnose, da cabala. Que isso, na verdade, você se tornará mago, bruxo. A dedicação a maçonaria é o mesmo caminho de Alice Crowley, o caminho da magia, o caminho do engano, o caminho do conhecimento humano, do conhecimento somente terreno. Agora eu vou deixar um parecer aqui para todos que desejam ingressar na maçonaria. Depende a loja, depende o rito, a pessoa é colocada num caixão, entendeu? Depende, aí é colocado realmente simbolizando que ele morre para o mundo e ele se levanta. Não sei quantos minutos ele vai ficar naquele caixão lá. Então, a pessoa tem que prestar bem atenção, porque quando ele se entrega a uma ordem, está se entregando a uma máfia. E quando a pessoa faz juramento e conta o que ele viu e presenciou, se ele dedurar, ou espalhar, ou divulgar, ele fala que a garganta dele que seja cortada. Se ele falar alguma coisa, ele é perjuro. Então ele quebrou o juramento. Mas jurar coisas enganosas e mentirosas, Jesus disse: o que eles fazem oculto devemos falar em aberto. O problema não é entregar os segredos da maçonaria. O problema é que é uma pirâmide. Os que estão nos graus mais elevados é os que ganham grande arrecadação de dinheiro. Porque uma loja ela recebe mensalidade, a loja paga-se livro. E tem mais um porém, depois que você passa de aprendiz, você vai para companheiro ou você usa um balandral, é igual roupa de monge, um capuz igualzinho bruxo. É igualzinho aquelas roupas de monge, aquele capuz, igualzinho aquelas roupas do filme dos assassinos, igual aquelas roupas lá. Então você nota que é bruxaria, é magia, você vai estudar ocultismo. Na verdade, maçonaria, quando você se dedica, é o puro luciferianismo, é o puro satanismo. Aí você vai se envolver. Então não aconselho a pessoa a entrar lá pensando que vai ganhar dinheiro, entendeu? Se ele estudar, se dedicar, ele ganha dinheiro, mas ele ganha na base, será muito materialista, capitalista. Não recomendo a ninguém, que é um caminho mentiroso, enganoso. E quando você começa a estudar muito e começa a revelar os segredos, os que estão nos graus elevados podem usar de ameaça, porque daí você estará impedindo dos novatos entrar e contar o que vai acontecer. Daí é como a mesma coisa você contar para o mundo a grande mentira que é a maçonaria, o estudo maçom, entendeu? A grande pirâmide,
Aí os que estão em graus elevados vão perder seu meio de renda, seu meio de lucro, e isso se torna uma máfia da perseguição. Muitos podem ser até prejudicados, assassinados, como já foi no passado, né? É isso que pouco que eu sei, né? E também, para encerrar, cada loja maçom, eles inauguram as praças, as bandeiras, tem tudo simbologia nas bandeiras dos países, a ordem, né? Eles colocam quem eles querem no poder. A maçonaria domina o mundo, né? Entendeu? Então o sionismo governa a maçonaria também. Então veja bem, obelisco, a maçonaria na verdade vai ser a continuação do culto à Mitra, do culto ao Sol, vai ser o que já vem em continuidade lá no Velho Testamento, abominações no templo, né? Então eles colocam obelisco daí vai entrar lá na mitologia egípcia, né? O falo, entendeu? Que é o órgão genital de Osíris, né, que foi perdido, então é colocado em cada local aquele falo, é um símbolo de um órgão genital masculino. E lá nos Estados Unidos tem o falo, na Capitólio, né, da Casa Branca, tem o falo e tem a cúpula. Aí tem o falo, o órgão feminino, masculino, e tem aquela bola da Casa Branca, que é o símbolo da cúpula, o símbolo do órgão genital feminino. Então no Vaticano tem o falo, o órgão masculino, e a cúpula do Vaticano que tem lá. Então todas as cidades sempre vai ter o símbolo do órgão masculino e feminino. É o culto à fertilidade, né? Que é o culto a Baal, que é o culto ao Sol e o culto até a Mãe Terra, a Zera, né? Então quando chove, é que nem no Velho Testamento, os postes ídolos faziam adoração a Baal, né? O Sol, trovões, e quando chovia, molhava a terra, era sinal do sêmen caído na terra é culto à fertilidade. Então, como tem esquadro e compasso no sentido de pedreiro, mas o oculto é culto à fertilidade. Aquele esquadro para cima simbolizando o homem. O esquadro e o compasso. É o símbolo do homem e da mulher. É o culto à fertilidade. Sol e lua, luz e trevas. A maçonaria é a dualidade. É o culto à fertilidade, é o culto pagão, é o culto da gnose, é o culto cabalista, é o culto egípcio. E nada mais, nada menos, é toda a Babilônia feito em loja. Vamos dizer que, como o sionismo considera no Talmud, que toda a pessoa que não é descendente de judeu, ele é goim, né? Cão, animal, os seres humanos são goim, são a grande gado. Aí os eleitos são os sionistas, né? Os maçons. E a maçonaria, nada mais, nada menos, trabalha para o movimento sionista, né? Então a maçonaria, ela é uma grande colmeia. Ela é o preparativo do governo mundial dos Illuminati. Então, eles são os operários, né, que trabalham, são os trabalhadores da obra do capital, da obra do comunismo, da obra do socialismo. Eles são a grande colmeia. E quem não trabalha para a maçonaria não é operário, é neófito, é profano. Entendeu? Só que quando você pensa que você entrou na luz, você entrou nas trevas. Quando você pensa que você é trabalhador do bem, você trabalha para o mal, mas trabalha para o governo da implantação do anticristo que virá na terra. Todos, é como se fosse uma casa e tivesse cachorro, o dono da casa tivesse cachorro. Os maçons trabalham como se fossem servos, cães, para estar cuidando da grande massa do mundo. Aí quando você não tem mais utilidade, você praticamente é afastado, eliminado, né? Não tenho provas sobre isso, mas apenas é o meu parecer, o que eu penso, né? Ok? E como Salomão é um nome já meio paganizado, então eles na verdade, eles seguem a linha de Salomão, construtor de templo, né? Então eles seguem, por isso que Salomão foi o primeiro maçom.